Tem uma coisa que eu acho perigosa, que é a facilidade que as pessoas têm de concluir coisas sem comunicar o que sente. E prefere criar as próprias versões do que acabar tendo uma conversa desconfortável. As pessoas acabam preferindo isso. E talvez seja por isso que muita relação termina em distância, mágoa, confusão. E não é pela falta de sentimento, mas pela falta de clareza. Porque no fim, cada pessoa tem uma verdade diferente dentro de si. E entender isso muda completamente a forma que a gente passa pra olhar pro próximo. Tem uma coisa que eu venho percebendo cada vez mais e mais, que o ser humano raramente age do nada. Quase tudo que a gente faz tem raiz de alguma coisa. Na forma como somos criados, nas experiências que tivemos, nas dores que carregamos, nas verdades que escolhemos defender. E talvez entender isso mude completamente a forma que a gente olha pras pessoas. Porque no fim, o que nós somos hoje é uma mistura de tudo que já internalizamos. Princípios, valores, ideais, vivências, traumas, afetos, silêncios, tudo. Tudo isso vai moldar a maneira de como a gente vai pensar, de como a gente vai reagir, de como a gente vai tomar decisão. Eu acho curioso como muita gente ainda acredita que o comportamento humano é algo simples. Como se as pessoas fossem lineares, do ponto A ao ponto B. Como se simplesmente alguém fosse acordar e decidir agir de determinada forma, como se não tivesse nada por trás. Mas existe, sempre existe. Até aquilo que a pessoa não percebe conscientemente, ainda assim influencia. E talvez seja exatamente por isso que a convivência humana seja algo tão complexo. Porque quando você convive com alguém, aquela pessoa inevitavelmente conversa com as coisas que existem dentro de você. Mesmo sem você perceber, a forma como ela fala, a forma como ela reage, a forma como ela se posiciona diante da vida, tudo isso toca em partes internas suas, toca nas partes do seu íntimo. E quando existe coerência entre aquilo que você carrega e aquilo que o outro transmite, nasce a proximidade. Você sente paz, sente identificação, você sente que aquela presença faz sentido, que é a interação. Eu tô falando da vida, das amizades, conexões, parcerias, ambiente de trabalho, qualquer tipo de ambiente. Porque às vezes você conhece alguém há pouco tempo, mas parece que existe uma sintonia natural. Parece que você fala, meu Deus, parece que eu conheço a pessoa já há uns 20 anos. E outras vezes você convive há anos com alguém, mas, cara, nunca encaixa, não dá match, não vai, só não funciona. E isso acontece porque as pessoas carregam um universo dentro de si, cada um tem partes diferentes, verdades diferentes, experiências diferentes, cada um tem sua verdade. Só que existe um ponto muito importante nisso tudo. Nem todo desconforto significa que alguém é ruim. Isso é apenas uma coisa que eu venho refletindo, né? Eu tô nessa jornada de autoconhecimento e eu reparei que às vezes a pessoa desperta algo dentro da gente, mas aquilo não necessariamente fala sobre a pessoa, mas fala mais sobre a gente mesmo. Fala algo que tem dentro da gente, alguma ferida, alguma crença, alguma memória emocional. E quando a gente começa a perceber isso, ter essa percepção, a gente para de viver um pouco na defensiva, para de achar que tudo é perseguição, para de reagir como se todo o desconforto fosse um ataque pra gente o tempo todo, porque nem tudo é ataque, nem tudo é pessoal. Às vezes a pessoa tá sendo quem ela é e aquilo atravessa algo dentro da gente. Só que a maturidade emocional, ela vai exigir uma coisa muito difícil: separar o que realmente é sobre o outro e o que realmente é sobre nós mesmos. E eu sinto que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente abraça a nossa subjetividade, menos a gente vai se colocar como dono da verdade. A prepotência vai diminuir, porque você percebe que o quanto a subjetividade humana pode mudar tudo. O que é normal pra mim, pra outra pessoa pode ser insuportável. O que é uma demonstração de afeto, pra mim, pra outra pessoa pode soar como uma invasão. O que parece frieza, pra mim, talvez seja apenas a forma que o outro tem de lidar com as emoções de uma forma diferente. E isso muda completamente a maneira que a gente olha para as relações, porque você começa a entender que as pessoas, elas vão defender as suas verdades com unhas e dentes. E assim, sinceramente, você querer mudar a verdade de alguém com a força é uma das coisas mais desgastantes que tem. Ninguém muda profundamente por imposição. As pessoas mudam quando existe consciência, quando existe escolha, quando existe abertura. E talvez seja por isso que o início de qualquer relação seja tão importante assim, porque existe uma fase silenciosa de observação. Você vai entendendo o que a pessoa acredita, o que ela valoriza, o que ela tolera, o que ela rejeita, o que soma com você e o que não soma. E isso deveria acontecer de forma natural, sem personagem, sem manipulação, sem aquela necessidade constante, desesperada de parecer perfeito. Porque uma hora ou outra a verdade sempre aparece. Sempre a verdade vai aparecer, sempre ela vai prevalecer. Só que no meio de tudo isso, existe um problema muito comum hoje. As pessoas esperam que o outro adivinhe os sentimentos que nunca foram comunicados.
E isso destrói relação. Cara, é batata, porque muitas das vezes o problema não é o comportamento em si, é a ausência de comunicação. A pessoa se incomoda, mas não fala, a pessoa sente desconforto, mas guarda, a pessoa cria uma expectativa silenciosa, mas nunca expressa, e depois explode. Despeja tudo no outro como se a culpa fosse inteiramente dele. Sendo que muitas vezes a outra pessoa nem sabia o que estava acontecendo, nem sabia o que se passava na sua cabeça. Doida. Brincadeira. E aqui entra uma pergunta muito importante. Como alguém vai respeitar a sua verdade se você nunca comunica? Não, fala pra mim. Como alguém vai entender o que te machuca se você nunca falou? Você só quer que a pessoa adivinhe. Isso não significa que a gente deve aceitar qualquer coisa calado, é muito pelo contrário. A comunicação é uma responsabilidade emocional. Só que muita gente acaba terceirizando essa responsabilidade porque é muito mais confortável. É muito mais confortável. É mais fácil você culpar, é mais fácil você sair apontando o dedo, é mais fácil transformar o outro em vilão na nossa história. Difícil mesmo, sabe o que é? É dizer, isso aqui me incomodou. Isso aqui, ó, me deu alguma sensação ruim aqui dentro. Isso aqui me machucou. Porque comunicação exige vulnerabilidade. Relacionamento exige vulnerabilidade. Exige maturidade, exige coragem. Eu não tô falando que é fácil. Em nenhum momento eu disse que é fácil. Só que sem isso, as relações começam a funcionar na base de suposição. E relacionamento nenhum se sustenta assim. Pode durar por um tempo, mas não se sustenta. Nem amizade, nem amor, nem família, nem trabalho. E aliás, até no trabalho, isso fica muito evidente. Imagina assim o seguinte, tem um gerente que se incomoda com algo que você faz. Mas ele nunca comunica. Ele não fala, nunca orienta, nunca corrige. Ele só se sente incomodado. Ele nunca estabeleceu ali uma clareza. E aí, do nada, um dia, simplesmente, ele pega e te manda embora. Aí você fica tipo, mas ele não falou nada, não sentia, nunca tive um feedback nem nada. E não faz sentido. Talvez tudo pudesse ter sido diferente mediante uma comunicação. E se aquilo estava incomodando tanto, por que ele não disse? Existem diversos problemas, mas eu acho que esse é um dos maiores da relação humana. As pessoas vão sempre escolher caminhos emocionalmente mais confortáveis, mas que são destrutíveis a longo prazo. Guardar é muito confortável. Evitar conversa difícil é confortável, é cômodo. Terceirizar a culpa é confortável. Só que é um conforto ali imediato, que quase nunca gera um crescimento. Porque o crescimento ele exige enfrentamento, exige consciência, exige responsabilidade. Agora também existe outro lado, porque tem aquela situação sim que você viu a situação que te incomodou, você pegou ali, se foi, falou, explicou, teve aquela maturidade, aquela coragem, se permitiu ser vulnerável, expôs aquilo que sentia e mesmo assim a pessoa continuou sendo exatamente da mesma forma. Aí muda tudo. São lugares completamente diferentes. Porque nesse momento já não é falta de entendimento, já não é falta de clareza, já não é aquela ausência de comunicação. É simples e pura falta de consideração. E eu acho que maturidade também é saber perceber essa diferença, ter esse senso. Entender que quando alguém realmente não sabe, entender quando alguém realmente não se importa. Porque, como eu falei, são coisas completamente diferentes. E assim, no fim, aquele relacionamento saudável, ele não vai nascer na perfeição. Ele vai nascer da disposição de conversar com a verdade, de ouvir com maturidade e de assumir responsabilidade pelo impacto que a gente causa no próximo. Talvez a grande questão não seja encontrar uma pessoa igual a gente. Eu não tô falando que eu quero uma pessoa igual a mim, mas uma pessoa disposta a construir um entendimento. Porque quando não existe essa comunicação, cada um começa a lutar sozinho contra as versões imaginárias do outro, contra o que a própria cabeça cria. E nenhuma relação sobrevive por muito tempo assim. Infelizmente, nenhuma consegue se sustentar. Pode durar um tempinho, começou ali, mas não sustenta. Infelizmente não sustenta. Porque assim, as relações não acabam por falta de amor, só falta de amor. Mas também, muitas vezes, elas acabam por excesso de silêncio, excesso de orgulho, excesso de suposição e pouca comunicação. Talvez muita coisa pudesse ser diferente, sabe? Se as pessoas aprendessem a falar antes de deixar tudo acumulado. Faz mal pra saúde. Porque existe uma diferença entre não saber e saber continuar. É isso. Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo aqui te impactou de alguma forma, ou se você acredita que alguém mereça receber essa mensagem, compartilha pra essa pessoa. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aqui o like. Eu sempre falo, sempre que a vida trouxer algum pensamento, alguma inquietação, ou algum momento que eu falo, não, isso aqui eu quero levar pra galera, eu vou trazer aqui pra vocês.
É isso e nos vemos na próxima. Valeu!